Olá, amigo do canal Direito e Religião, eu sou o Antônio Carlos e hoje a gente vai falar sobre imunidade tributária religiosa. A sua igreja não precisa pagar impostos e mais, tem direito de ver restituído o valor que indevidamente você pagou. Por isso eu peço que você acompanhe o vídeo até o final, porque eu vou te dar um passo a passo para você ter reconhecida a imunidade e não ter mais que fazer qualquer tipo de pagamento. Um detalhe, sem contratar ninguém, sem gastar nada, sem contratar despachante, sem contratar advogado, eu vou te dar um passo a passo. Por isso acompanhe o vídeo até o final, compartilhe esse vídeo com a liderança religiosa que você conhece e se inscreva aqui no nosso canal. A imunidade tributária religiosa está prevista no artigo 150 da Constituição e abrange patrimônio, renda e serviços da organização religiosa que estejam relacionados às suas finalidades essenciais. Então vamos para o primeiro passo. O primeiro passo é ter um estatuto. E nesse estatuto é importante que você considere quais são as finalidades essenciais da sua igreja. Por exemplo, evangelização, discipulado, realização de trabalhos assistenciais, ajuda ao desamparado. Essas finalidades essenciais é que vão nortear para o Estado reconhecer ou não a sua imunidade em determinado tipo de atividade, em determinado tipo de imposto. É importante que você registre esse estatuto no cartório e depois leve isso até a Receita Federal para obter o CNPJ. Com o CNPJ é que você vai dar entrada nesse procedimento de reconhecimento da imunidade tributária. O segundo passo é identificar quais são os impostos que a sua igreja não precisa de pagar. E aqui eu vou fazer uma lista com alguns exemplos dos mais corriqueiros que a gente tem no dia a dia das igrejas. O primeiro, ITBI. O ITBI é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Então, quando a sua igreja compra um imóvel, ela não precisa de pagar esse imposto. Segundo, IPTU. Ele abrange tanto o templo como a própria casa pastoral. Terceiro, IPVA, sobre veículos. O quarto é o imposto de renda. O imposto de renda, a igreja não paga o imposto, mas ela tem as obrigações acessórias, ou seja, ela tem que declarar a receita, as suas entradas, as suas despesas, e é importante que você procure um contador para regularizar essa situação se ainda não está regular. Quinto, imposto sobre importação. Às vezes você vai importar um equipamento de som, ou como no caso da Igreja Universal, que importou pedras de Israel para construir o Templo de Salomão. Essa atividade de importação também é imune. Sexto, IPI. A gente tem um caso muito interessante da Igreja Católica que importou um maquinário para a fabricação de hóstia. E o Estado reconheceu a imunidade desse equipamento do Imposto sobre Produto Industrializado, que incidiria sobre esse equipamento e foi reconhecida a imunidade. E sétimo, ICMS. No caso do ICMS, o que se tem trabalhado até hoje é a partir de isenção e não de imunidade. Se você tem interesse de conhecer sobre esse imposto específico, a gente já gravou um vídeo aqui para o canal falando sobre a aprovação de um projeto de lei na Câmara dos Deputados, agora em votação no Senado, que está isentando as igrejas do recolhimento do ICMS, por exemplo, sobre a conta de água e conta de luz. Então, se você tem interesse, acaba de assistir o vídeo com esse passo a passo e assiste esse outro sobre a isenção de ICMS. Terceira questão, como ver reconhecida a imunidade? Então, olha, você tem que procurar o ente federado, no caso do ITBI, município, IPVA, o Estado, Imposto de Renda, a União. Lá você vai conseguir uma espécie de formulário padrão, preencher esse formulário e juntar alguns documentos que normalmente são exigidos. Olha, Estatuto da Igreja com a última alteração, cartão de CNPJ, RG e CPF do representante legal e algum documento que comprove a obtenção ou o direito a essa imunidade. Por exemplo, no caso do IPVA, o documento do carro registrado no nome da igreja. No caso do ITBI, que é aquele Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, você vai levar normalmente o contrato de compra e venda para ver reconhecido a imunidade do ITBI. IPTU, o registro do imóvel no nome da igreja, você junta o registro para obter o reconhecimento dessa imunidade. Por isso, e esse ponto é importante, você não precisa de contratar ninguém. Sozinho, você vai requerer esse formulário padrão, vai juntar esses documentos, vai fazer o pedido administrativo para que esse ente da federação reconheça a sua imunidade, sem despachante, sem advogado e sem gastar qualquer tipo de recurso financeiro. O quarto passo é o seguinte: e se você não sabia da imunidade e vinha pagando o imposto? Você tem
direito sim de ser restituído. E aí entram duas questões. A partir do protocolo daquele pedido, do formulário padrão e etc., que a gente comentou, a partir do protocolo dele, você não precisa fazer o pagamento do imposto mais, porque normalmente o Estado, o município, demora para poder reconhecer. E aí você continua, por exemplo, recebendo o carnê de IPTU para fazer o pagamento. Mas se você fez já o pedido administrativo, você não precisa pagar esses impostos nos anos subsequentes. Mas e no tempo anterior? Você tem direito à restituição desse valor de imposto pago. Você vai também, normalmente, a partir de um formulário próprio, requerer a restituição desse valor dos 5 anos anteriores ao seu pedido. Então, se você fizer em junho de 2019, o imposto de junho de 2014 para frente, você vai ter restituído esse valor. Ficou com alguma dúvida? Escreve nos comentários ou segue a gente no Instagram. Se inscreve no canal, curta e compartilha esse vídeo. Gente, muito obrigado e até a próxima.